Como nós podemos ajudar a pessoa de temperamento melancólico a entrar em ação? Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, e se você se identifica com esse temperamento melancólico, hoje você vai aprender qual a melhor prática que você pode executar para conseguir entrar em ação, para finalmente começar a realizar os seus sonhos, as coisas que você deseja e merece. Vamos lá? E se você também conhece alguém desse temperamento, que você percebe que tem essa tendência, essa maneira de agir, você também vai conseguir ajudar essa pessoa. Não é bacana? Ah, não costumo pedir, mas hoje também eu vou falar. Se você gosta desse tipo de assunto, considere se inscrever no canal. Beleza? Então vamos começar. Hoje nós vamos ler o temperamento melancólico, motivando. E o maior desafio do melancólico é começar. Para isso, nós teremos ajuda aqui do nosso amigo, este livro aqui, O Temperamento que Deus lhe deu. Vamos começar a nossa leitura. O melancólico tem uma natureza profundamente reflexiva e fixará sua atenção sobre os objetivos mais altos e nobres. O melancólico, ele pensa alto quando ele está definindo as coisas. A reflexão é de grande benefício na definição adequada de prioridades e metas. No entanto, o melancólico pode se alongar por muito tempo na introspecção, levar muitas coisas em consideração, adivinhar, pesar todas as possíveis consequências de uma ação e refletir sobre todas as possíveis dificuldades. Muitas vezes resulta em uma incapacidade de agir decisivamente. Então, a pessoa de temperamento melancólico, ela consegue visualizar tudo que pode, todos os riscos que ela está correndo ao tentar fazer um empreendimento. Se ela tem um sonho a realizar, antes ela vai ver todos os possíveis riscos. E pode ser que ela se sinta com tantas coisas para ver que ela não consiga entrar em ação, devido aos inúmeros riscos que ela está vendo no momento. Portanto, o melancólico pode parecer irresoluto, indeciso e procrastinar. Como o melancólico tem altos ideais e luta pela perfeição, estabelecer prioridades e metas é fundamental. Então, a pessoa de temperamento melancólico, ela vai ver assim o mais alto possível, a maior perfeição possível. E dentro dessa perfeição, ela vai traçar uma lista de riscos muito grande. E isso tende a travar ela. Se ele não definir claramente os objetivos, poderá ser vítima da incerteza. Quando um melancólico não toma tempo para refletir e meditar sobre as coisas realmente importantes da vida, especialmente sob a perspectiva espiritual, pode acabar fazendo tempestade em copo d'água e enlouquecendo a si e aos que o rodeiam, ao dar excessiva atenção a detalhes menores. Então, como a gente disse, o melancólico ele consegue listar muitos riscos, mas aí o que ele precisa fazer? Excluir os detalhes menores e priorizar o que precisa ser feito. Genevieve era uma clássica melancólica. O casamento dela estava ficando tenso devido à sua tendência de dar sermões acerca de todos os aspectos da vida de seus filhos e seu marido. Sob uma perspectiva, ela estava apenas prestando atenção a todos aqueles importantes detalhes, às quais uma mãe deve atentar: dever de casa, alimentação saudável, atividades extracurriculares para crianças, até mesmo suas vidas espirituais. Aqui ele está dando um exemplo de como que é a vida de uma pessoa melancólica no dia a dia. A intenção dela era cuidar de tudo para chegar ao mais perto possível da perfeição, ser a mãe perfeita, a esposa perfeita. Ela os ajudava a rezar, levava todos para a confissão e ajudava na escola e na igreja.
ajudava na carreira de seu marido e monitorava sua lista de contatos. Julgava quando outras pessoas não atendiam suas expectativas e eles começavam a temê-la e a evitá-la, porque ela queria cuidar de tudo e de todos. Ela estava deixando todo mundo louco em sua casa. Por quê? Seu compromisso era com a perfeição, o aperfeiçoamento de seus filhos e de seu marido. O melancólico busca ideais altos. Nosso objetivo sempre deve ser o de crescer em santidade. Não ser perfeccionista, pois assim perdemos de vista o objetivo final. Nos tornarmos como Cristo, sermos perfeitos, não por perfeição, mas por amor a Deus e àqueles que nos rodeiam. Então, o objetivo final nosso aqui não é ser perfeito, mas é buscar se identificar o máximo possível com Jesus Cristo, buscando assim a santidade. O amor é o principal motivador da vida humana. É verdade, né? Quando a gente coloca o amor nas coisas que nós fazemos, aí surge uma vontade imensa de fazê-las, de fazer assim, de uma maneira o melhor possível. Se pudermos nos concentrar no que amamos, ficaremos muito motivados. Se você é melancólico, lembre-se de focar sua atenção nos objetivos mais importantes. Então, atenção. O melancólico, ele sabe que tem muitas coisas, mas ele precisa destacar aquilo que é mais importante para a vida dele, senão ele não consegue entrar em ação. É permitir que as outras coisas deslizem. Em outras palavras, não se preocupe com as coisas pequenas, não precisa abraçar tudo. Se você não priorizar com cuidado, você pode se exaurir física ou mentalmente. Você já se sentiu muito cansado? Assim, exaurido física e mentalmente de tantas coisas que você fez? É um ponto de atenção para nós olharmos para isso daqui. E irritar as pessoas ao seu redor, focando em todos os pequenos detalhes. Quando esquecemos que Deus é o primeiro, nosso cônjuge o segundo e nossos filhos os terceiros, podemos inadvertidamente colocar nossos filhos e cônjuge em um nível acima de Deus e começar a prestar atenção demais em todos os detalhes de suas vidas, e o que pode ser realmente sufocante. Se a gente não colocar Deus como prioridade e colocar as pessoas de temperamento melancólico, pode ser que elas até sufoquem as pessoas que estão ao redor delas e essas pessoas passam a evitá-la, porque elas não aguentam assim, a pressão que o melancólico impõe para chegar num nível de perfeição. E isso é ruim tanto para a pessoa de temperamento melancólico que começa a olhar para a coisa e ver que, fazer a pergunta e não entender nada. E se a pessoa não se conhece, ela vai ficar perdida. Mas agora nós estamos nos conhecendo. Vai ficar tanto ela fica perdida, não sabe o que está acontecendo, porque ela quer o melhor para as pessoas, quanto as pessoas que estão ao redor dela também ficam perdidas. Quando o melancólico tiver priorizado seus objetivos, talvez precise de um pontapé inicial. Então, o ponto número 1 do melancólico: exclui tudo que é supérfluo, pega tudo que é mais importante, prioriza o que é importante e começa a enumerar para fazer um por um, uma execução por execução. O temperamento melancólico favorece o intelecto, que sempre prefere a análise à ação. Então, o melancólico ele gosta de fazer as análises e essa questão de entrar em ação, ele já é mais retraído. Portanto, o melancólico não está pronto para responder agora, mas é bastante lento e pensativo, porque ele gosta de fazer todas as análises possíveis para acertar o alvo. Pode ser difícil para ele começar um projeto. Ele sente que é necessário refletir sobre cada aspecto da situação de todos os ângulos e reconsiderar tudo antes
que possa fazer um julgamento ou partir para uma ação. Ele gosta, por exemplo, o melancólico sonha em fazer uma viagem. Aí ele vai listar todos os riscos. Aí até ele entrar em ação, vai assim, se ele não tiver, vamos dizer, não tiver assim, realmente firme, se cuidando e querendo realmente isso, sem ter o autoconhecimento necessário, ele pode demorar muito para entrar em ação, ou nem entrar. Se está trabalhando com um melancólico, deve ter notado que ele rejeita quando é solicitado a trabalhar em um grande projeto. Ele gosta da perfeição, mas ele não gosta de grandes projetos como o colérico. Ele pode expressar verbalmente todas as razões pelas quais o projeto não será bem sucedido. Você já conheceu alguém quando você chega assim todo feliz para apresentar para aquela pessoa uma ideia e no final das contas ela lista um monte de coisa que pode dar errado? Na melhor das hipóteses, ele é notoriamente desanimado. Sua preferência será analisar a situação em maior profundidade. Se você começar a empurrá-lo com muita força em direção à ação, ele talvez fique sobrecarregado. Então, para ele, acaba sendo muita coisa. Ele já pensou muito. E partir para a ação vai ser muito pesado para ele. Sua tendência analítica de descobrir todos os potenciais problemas e obstáculos pode inibir ainda mais a ação. Ele prevê todos os potenciais desastres e pensa consigo mesmo: isso nunca vai dar certo. Então, se você tem um projeto que tem assim uma ideia para contar para alguém, um melancólico ele vai listar todos os fatores que podem dar errado. Isso seja bom. Mas aí depois a gente vai aprender como nós vamos ajudar o melancólico a entrar em ação. Ele vai pensar: isso nunca vai dar certo, ou esse projeto está condenado. Ou algum outro pensamento sombrio. Ele não apenas enfrentará todos os possíveis obstáculos, piores cenários e desastres possíveis para o projeto, mas também começará a visualizar todos os projetos futuros a serem realizados por amigos próximos e familiares, bem como o estado deprimente da política mundial, o clima cultural de licenciosidade. Assim, a rede de desastre e desespero se espalha. Quer dizer, ele vê que parece que tudo está ruim na visão dele, mas é a visão dele. Essa ansiedade globalizante pode ter um efeito estultificante, quer dizer, ele perde a capacidade de discernir entre o que realmente é ruim e o que realmente, e o que na verdade não é tão ruim como ele tem feito as análises. Às vezes, como resultado, o melancólico simplesmente retira-se, paralisado, e não toma nenhuma atitude. Que ele vê tanta coisa que pode dar errado, então ele acha melhor não botar o pezinho dele lá para entrar em ação. Depois de ter priorizado as metas, lembre o melancólico de duas coisas. Primeiro, que você está pedindo que ele realize apenas uma pequena tarefa. Então, aqui a gente começa a ajudar o melancólico a entrar em ação. Prioridade de metas e depois fazer uma ação, só uma que precisa fazer. Você não está pedindo para ele equilibrar o orçamento nacional ou acabar com a pobreza da América. Lembrando que ele não gosta de grandes coisas, ele gosta de coisas assim, mais perfeitas possíveis, mas ele não gosta de abraçar coisas assim muito grandes como colérico. Ele gosta de coisas, aqui tá falando, altas e nobres. Isso não significa que sejam assim coisas assim internacionais, multinacionais, são coisas que ele acha que ele consegue fazer. Segundo ele, ajudando aqui ele. Primeiro, priorizar e começar a fazer uma coisa. Então, se você é melancólico, você vai priorizar e vai entrar em execução com uma coisa. E esse aqui é muito importante, esse segundo aqui.
Ele é a pessoa certa, não a pessoa perfeita para essa tarefa. Não precisa ser a pessoa perfeita, precisa ser a pessoa certa. E o mundo precisa da pessoa de temperamento melancólico justamente porque ela vai entrar nas análises necessárias para o negócio funcionar, para dar certo mesmo. Vamos lá. Seus talentos e habilidades são absolutamente vitais para o sucesso deste projeto. Para motivar o melancólico, você precisa simplificar o alvo e tranquilizá-lo de que ele é capaz de atingir. Então, precisa minimizar as coisas que às vezes o melancólico pensa demais, coisas demais que podem dar errado. A gente precisa minimizar isso. Estabelecer prioridades, executar uma primeira ação. E o segundo aqui, que ele tem que ter em mente que ele é a pessoa certa para fazer aquilo. E não é necessário buscar uma pessoa perfeita. Valeu, melancólico, se é você. Nossa filha mais velha era uma melancólica clássica, nesse quesito, que é um exemplo, né? Especialmente quando era mais nova. No ensino médio, quando grandes testes eram iminentes ou devido a um grande projeto, sua ansiedade globalizada era sentida em toda a casa. Parecia que quando mais ela se desesperava, mais demorava a começar. Que ele começa a pensar muitas coisas. Aí demora para começar. Então, alguém normalmente tinha que convencê-la. Às vezes, tínhamos que ajudá-la a dar um pontapé inicial, com uma perspectiva particularmente amedrontadora. Encontrar um emprego, por exemplo. Mas, uma vez que ela começava, seguia inabalável. Depois que o melancólico entrou em ação, aí ele segue firme e forte em direção a um perfeito se ela estivesse na escola, ou a se tornar um modelo de funcionária. Tá vendo? Quando o melancólico demora, às vezes precisa de uma ajudinha, de um esclarecimento, de colocar as ideias em ordem, escolher o que é o principal. Mas quando ele entra em movimento, aí ele vai embora. Agora lá, se você é um melancólico e definiu metas, mas encontra-se oprimido pela negatividade ou pelos obstáculos, se você está oprimido por negatividade ou obstáculos, e se você é melancólico, presta atenção agora. Pare para refletir que você deve dar apenas um pequeno passo de cada vez. Imaginar como você pode conseguir isso, degrau por degrau. Então, se você é melancólico, é um passo. Esse é o passo mais importante. Dar um passo de cada vez e conquistar o que você quer conquistar degrau por degrau. Tente não se preocupar com o futuro. 70% de todas essas preocupações são sobre eventos que nunca acontecerão mesmo. Gente, 70% dessas preocupações nunca acontecerão mesmo. Se você está tentando motivar um cônjuge ou um filho melancólico, ficará tentado a minimizar suas preocupações ou tentar animá-lo. Isso pode não ajudar. Agora vamos prestar atenção aqui para a gente perceber o que pode dificultar o relacionamento com o melancólico e o que pode ajudar e, além de tudo, ajudá-lo a entrar em ação. Ele pode pensar que você não entende os problemas ou sentimentos, ou aumentar seu nível de ansiedade na tentativa de convencê-lo da seriedade do problema. Você vai tentar animar, ele vai falar, não, mas a minha mãe não entende o que eu estou sentindo, não. Aí que ele acha que é mais sério ainda. A melhor maneira de ajudá-lo a sair do modo ansiedade global é ser empático. Procurar olhar pelo olhar dele, procurar entendê-lo, para que ele saiba que você entende como ele vê a situação e a seriedade do problema. Depois de ter mostrado empatia, só depois de ter mostrado empatia que você entende,
pode pedir que ele visualize apenas uma pequena parte do programa e incentivá-lo a começar apenas um detalhe ou dar o primeiro passo. Então, o incentivo é dar o primeiro passo. E se nós formos ajudar uma pessoa de temperamento melancólico, a gente precisa mostrar que nós entendemos o que ela está tentando expor para nós. Tem uma outra armadilha. Outra armadilha a evitar é tentar resolver seus problemas. Eu já fiz isso, mas eu não sabia. O melancólico não quer que lhe digam: é assim que você deve fazer. Não quer. Por isso, apenas reforça seu sentimento de desamparo ou incapacidade para resolver o problema. Já pensou? A pessoa melancólica, ela está com tantas coisas na cabeça, achando que vai dar tudo errado. Chega alguém e fala para ela: não, é assim que você deve fazer. O que ele vai sentir? Vai sentir, primeiro, que você não sabe todos os problemas, não sabe o que ele está passando, e vai sentir que ele é incapaz. E isso daí, em vez de ajudar, vai piorar a situação. Ofereça-se para ajudar, mas não para substituí-lo, ou não para fazer por ele. De fato, ninguém realmente quer isso, pois viola nosso livre-arbítrio. Para criar confiança, você pode tentar fazer um levantamento de possíveis soluções. Possíveis soluções. Cadê aqui? Lembrando o melancólico de seus sucessos anteriores e gerando disposição somente para que dê o primeiro passo. Nós precisamos lembrar o melancólico que ele precisa dar somente o primeiro passo. Sempre incentive o otimismo sobrenatural e a verdadeira confiança, que só podem advir da confiança em Deus. Leve-o para refletir sobre as grandes bênçãos de sua vida, presentes de Deus. Então nós vamos mostrar para o melancólico que nós entendemos, podemos mostrar possíveis soluções, podemos ajudá-lo a dar o primeiro passo e relembrar ele das grandes bênçãos que ele tem na vida dele. Relembrar os motivos de gratidão que ele tem. É muito importante isso. Ponto-chave para o melancólico. Vou tomar uma aguinha. Isso é realmente importante. Então, o melancólico, quando ele tiver um projeto, e se você é melancólico, quando você tiver um projeto, se você já tem um projeto, a primeira coisa que você vai fazer, vai avaliar. Isso realmente é importante? Antes que o melancólico comece a listar uma centena de obstáculos ao problema em questão, peça a ele que examine o valor do projeto. No cenário mais amplo das coisas, isso é realmente importante? Primeira coisa. Segunda coisa, que bênção! Incentive a virtude do otimismo, que combate o desânimo e a depressão. Somente a confiança em Deus nos dá verdadeira confiança em nós mesmos. Desenvolva a confiança em Deus. Reflita verbalmente sobre as grandes bênçãos em sua vida, presentes de Deus. É muito importante, diariamente, a gente ter um momento para a gente contemplar as bênçãos que Deus nos deu e agradecer por tudo. É muito importante nós termos um banco de bênçãos para a gente agradecer todos os dias. Já pensou nisso? Ao auxiliar uma criança melancólica, lembre-se de que você, pai, está disposto a ajudar se necessário. Ajude-a a aprender como extrair o melhor de cada situação. Nós todos precisamos aprender o que extrair de cada situação, extrair o melhor dela. Reconheça os obstáculos. O melancólico já estará chegando com 47 razões pelas quais a tarefa está fadada ao fracasso. Se você mesmo não reconhecer os obstáculos, estará contribuindo para o sentimento melancólico de que
de que se eles não trouxerem o problema à tona, ninguém o fará. Então, a pessoa de temperamento melancólico chega com uma lista de coisas que podem dar errado. Se a gente não reconhece que realmente pode dar errado, ele vai achar que só ele consegue enxergar tudo que pode dar errado. E pode ser que ele entre em pânico por causa disso, porque ele acha que é só ele que está enxergando e vai ver mais motivos ainda para a coisa não andar, para não dar certo o projeto. Apesar de a tarefa ser formidável, você confia que eles podem realizá-la. Então, quando eu reconheço que existem de fato obstáculos e eu aceno isso para ele, que eu estou reconhecendo, apesar dos obstáculos, ele consegue realizar. Qual é a pior coisa que poderia acontecer? Essa é outra pergunta que a gente precisa fazer. Se você é um ente querido, se você ou um ente querido está sentindo ansiedade ou está com medo de dar um novo passo ou de iniciar um projeto amedrontador, faça a seguinte pergunta: qual é o seu pior medo? Se eu sou melancólico, qual é o meu pior medo? Isso às vezes nos ajuda a perceber que a pior coisa que poderia acontecer pode não ser tão ruim assim. Então, essas daqui são ferramentas para ampliar a nossa percepção, para trazer a nossa percepção mais próxima da realidade. E isso rompe a barreira da inação ou indecisão. E, por último, seja forte. Desenvolva coragem. O melancólico precisa desenvolver essa grande virtude para combater o medo, a autopiedade e a tristeza. Como pai, você pode ajudar seus filhos a superar seus medos, dividindo-os em porções gerenciáveis. Lembra que a gente falou lá no começo que a gente precisa fazer as coisas por partes e conquistando-os um de cada vez. Por partes, faço uma parte, passo para a próxima. Faço outra parte, passo para a próxima. Coragem significa que aceitamos até as piores situações com uma atitude guerreira. Olha que frase. Coragem significa que aceitamos até as piores situações com uma atitude guerreira. Então, melancólico, se você é melancólico, ou se você conhece alguém com esse temperamento melancólico, ficou mais claro e mais prático para você o que é possível fazer para ajudar a pessoa melancólica a realizar um sonho, a entrar em ação? Eu acredito que sim, né? Então vamos lá. O melancólico ele tende ao perfeccionismo, mas como é que ele pode entrar em ação quando ele vê que tantas coisas podem dar errado? Ele está olhando lá para o alto, um objetivo nobre, ao mesmo tempo ele consegue ver tudo que pode dar errado. E isso pode travar ele. Então, qual que é a sugestão? É escolher o que é mais importante, priorizar e ir realizando passo a passo. A pessoa que está ao lado do melancólico, ela precisa demonstrar que ela entende o que ele está sinalizando para ela para conseguir ajudá-lo. Pode sugerir algumas ideias, mas que ele consiga realizar aquilo que ele precisa fazer. E ele consegue. Quando ele entra em ação, ele realmente tira 10, porque ele gosta das coisas bem feitas. Bem, era essa a nossa mensagem de hoje. Eu espero ter ajudado a esclarecer alguma coisa. Se você ficou com alguma dúvida, pode falar nos comentários que a gente vai trocando ideias por lá. Se você gosta desse tipo de assunto, considere se inscrever no canal. E se você conhece alguém de temperamento melancólico que tem muitos sonhos para realizar, mas sempre fica com o pé atrás, listando tudo que pode dar errado, você pode ajudar essa pessoa enviando esse vídeo. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima!